Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei um exercício para vocês referente a um texto que lemos na última aula mesmo, né? Vamos corrigir esse exercício e, se der tempo, vamos ler mais um texto, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta, o texto referente a isso é na página 40, o texto começa na página 40 e o exercício está na página 41. O título do texto é Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. O título do texto é esse. Texto de Ana Chaya. Vamos lá, primeira pergunta. O que significa ter atitude para um jovem em início de carreira? O que significa ter atitude para um jovem em início de carreira? Vamos lá, se ponham na situação. Vocês terminaram a escola, vocês foram para a faculdade, escolheram já o curso que vocês queriam fazer, cursaram o curso de vocês, terminaram, se formaram, estão saindo para o mercado de trabalho. Tudo perfeito, como nunca acontece na vida, porque na vida sempre aparecem problemas e sempre aparecem coisas para que a gente tenha que se esforçar e dificuldades vão aparecer na nossa vida. Mas vamos supor que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Você terminou de se formar e vai lá e quer arrumar um emprego, uma carreira, começar uma carreira. Então, o que é que você tem que ter? Uma coisa que você tem que ter é estar disponível para isso, tá? Se você não está disponível, ou seja, se você não tem tempo para isso, se você continua tendo um monte de coisa para fazer, se você ainda está na faculdade, está estudando, quer passar o dia todo jogando, tá? Então você não vai estar disponível para isso. Então, disponibilidade e vontade. Por quê? Porque você é o protagonista da sua vida. É você quem é o personagem principal da sua vida. Então, haja como tal. Lembre-se que a gente não está só passando, a gente está só... A gente é o protagonista de cada uma das nossas histórias. Cada um de nós temos suas histórias e somos todos protagonistas, cada um da sua. Então, o que é que precisa? O que é que significa ter atitude? Seria disponibilidade e vontade para ser esse protagonista, para ser o personagem principal da sua história. Número 2. Na oração. Hoje o conteúdo já não é diferente. Podemos classificar o termo destacado como objeto direto. Por quê? Pessoal, quando a gente diz hoje o conteúdo já não é diferente, não é um objeto direto. A gente não pode classificar ele para um objeto direto. Por quê? Porque ele se trata de um predicativo, do predicativo do sujeito, já que corresponde o né? Aqui o que é o verbo dessa oração, ele corresponde à ligação. Ele é um verbo de ligação. E diferente não é complemento verbal, pois está se referindo aqui ao sujeito, tá? Ele está se referindo ao sujeito, então não. A resposta aqui é não. Não, porque é um predicativo do sujeito. O verbo aqui é um predicativo do sujeito e não um verbo que pede complemento do objeto direto, tá? Como é que seria o objeto direto? Se fosse um verbo que está pedindo complemento. Eu fui. Eu fui aonde, tá? Eu fui. Se eu digo eu fui, tá pedindo algum complemento. Quem foi a algum lugar. Tá bem? Número 3. A palavra workaholic é utilizada para se referir a profissionais que têm uma dedicação exagerada a seu trabalho, chamados muitas vezes de viciados em trabalho. Você acha que as empresas valorizam esse tipo de profissional?
vale a pena ser um workaholic? Pesquise sobre o assunto, reúna suas opiniões e escreva um pequeno artigo de opinião, tá? Ó, essa daqui, pessoal, é uma resposta pessoal, tá bem? Vocês podem até escrever sem pesquisar também, eu não vejo muito problema disso, a opinião de vocês, se vocês já tiverem uma opinião formada. Se não, vão lá, deem uma pesquisada sobre o assunto e aí escrevam sobre, tá? É pessoal isso aqui eu posso dar minha opinião. Então, eu acho que se você trabalha com o que você gosta, você vai acabar sendo desse jeito. Isso é inevitável. Você vai acabar só pensando no seu trabalho e querendo trabalhar o tempo inteiro, tá? Então essa é a minha opinião. Número 4. De acordo com a autora, ter inglês fluente é uma boa formação universitária. E uma boa formação universitária é garantia de uma boa colocação no mercado de trabalho. Por quê? Ela diz isso? Não, ela não diz isso. Então a resposta é não. Ela diz que o importante é ter atitude. É isso que ela fala no texto dela, né? Número 5. O que significa no texto a afirmação: o que vale é ser protagonista de sua vida. Significa que o importante é fazer suas próprias escolhas. É deixar que suas escolhas conduzam sua vida e sua carreira. Não ficar esperando que alguém vá fazer algo por vocês. Tem um trecho de uma música do Emicida que ele fala isso. Só você vai correr atrás dos seus sonhos, tá? É só você que vai realizar ele, não é mais ninguém não. Não espere por ninguém para realizar seus sonhos por você, tá? Então vamos lá, vamos pro próximo texto, para ver se dá tempo da gente terminar de fazer a leitura inteira desse texto. Opa. Página 41. Geografia e sala de aula, do professor Hélio de Araújo Evangelista. Vivemos em um mundo que vem superando fronteiras, seja de ordem ideológica, técnica ou econômica. A divisão entre países tende a sofrer revisão em favor de moldura institucional, que ainda não nos é possível vislumbrar. Porém, há um aspecto fundamental neste processo, que é o papel estratégico desempenhado pela informação. Se, em outras épocas, o acesso a bens naturais, carvão, ferro, era o elemento diferencial entre lugares pobres ou ricos, ou em outras épocas, a capacidade manufatureira de um país é o que era o elemento primordial. Hoje vivemos uma época em que a informação é o grande diferencial na relação entre as pessoas e até países. Por exemplo, se olharmos para um computador, veremos que seu preço não está propriamente apoiado no volume bruto da matéria-prima utilizado para fazer o aparelho, ou ainda que o preço não está calculado no tamanho de uma determinada linha de produção. Não. O computador vale em função de seus programas, conhecidos por softwares, que nada mais são que informação conectadas e programadas de tal forma que nos possibilitam escrever, elaborar desenhos, etc., através do aparelho. Também tem o hardware, né, que é a parte física dele, é o que realmente dá o preço. O software você pode formatar e instalar o que quiser, não é bem fato isso aqui, mas vamos continuar a leitura. Destacado o papel da informação, cabe agora frisarmos a importância da educação.
Reparem que nos dias de hoje, nos velozes dias atuais, as informações são transmitidas rapidamente e até mesmo superadas por novas informações. É como se existisse uma avalanche informacional, uma acima da outra. Nesse sentido, o papel da educação não está propriamente em oferecer aos alunos pacotes informativos, pois estes tendem a ter um prazo de validade cada vez mais exíguo. O que importa, então, numa sala de aula é a capacidade de indução dos professores junto à turma, no sentido de que este adote mecanismos de reflexão. Não vivemos mais a época dos especialistas, quando, por exemplo, um torneiro mecânico crescia e se aposentava numa mesma profissão. Hoje, a versatilidade é a palavra-chave, e a boa educação é o que proporciona à turma o desenvolvimento de... Desculpa, pessoal. O desenvolvimento de sua curiosidade e de sua autodisciplina. Obviamente que este trabalho não depende só do ou da professora. A direção da escola também desempenha um importante papel. Fundamentalmente, a família tem um papel insubstituível, pois a educação não deve ser apenas entendida como um aspecto instrumental na vida da pessoa, voltada para uma melhor capacitação para resolver problemas cerebrinos. Quantas pessoas talentosas não vieram a perder oportunidades de trabalho porque perderam a cabeça, pois lhes faltou devido equilíbrio em determinada situação. Assim, cabe a um equilíbrio entre a educação formal e o equilíbrio emocional. Nesse sentido, a geografia apresenta um papel, e não é à toa, como demonstrado em recente matéria divulgada pelo Jornal Nacional da TV Globo, que uma das matérias imprescindíveis no ensino básico é a geografia. Mas por quê? Porque ela revela o mundo. Isso mesmo, a geografia deve levar ao pequeno cidadão a compreensão do lugar onde ele vive, inicialmente a sua casa, a seguir rua, a seguir o bairro, a cidade. A geografia pode e deve ser um verdadeiro guia para quem começa a palmilhar os seus primeiros passos. Porém, a geografia não tem papel adstrito ao ensino básico. Ela é expressão de poder, afinal. Qual é a guerra ou campanha política que podem prescindir de informações que digam respeito à organização espacial de um bairro, cidade ou região? A geografia é um saber de caráter estratégico que não só serve para educar o cidadão, mas também ajuda-o a mudar o seu meio. É impossível ter alguém que queira mudar o mundo ou que tenha conseguido alguma coisa positiva sem dispor de um bom conhecimento geográfico, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Eu peço a vocês que respondam esse exercício, tá bem? Na próxima aula a gente vai terminar a correção desse exercício. Na próxima aula em vídeo, né? A gente vai terminar a correção desse exercício e vamos começar algum assunto novo. Vamos começar já os assuntos novos do quarto bimestre. Prestem bastante atenção, que já é assunto que no final do ano vai cair na prova, tá bem?
Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Tchau.